Bom dia a todos. É com imensa satisfação que eu vou introduzir a palestra do professor Dani. Foi dar uma olhada no resumo do currículo dele, aí eu me dei conta que eu ia falar mais tempo, perder mais tempo falando sobre o que ele já fez do que a palestra dele. Então, eu só vou dizer para vocês, principalmente para os alunos, né? O Dani é aquele estatístico que todos nós queremos ser quando crescermos. Eu ainda estou tentando crescer para chegar nesse ponto. É uma imensa honra para a gente ter ele aqui, né, falando para a gente um pouco sobre o que ele está trabalhando. Então, Dani, obrigado por ter vindo, que tem uma lembrancinha desse evento para ti, tá? E aproveite, porque com certeza é uma excelente oportunidade para a gente aprender um pouco. Bom, estão me ouvindo? Vou falar baixinho que eu acabei de, vocês podem ver, esse aqui não é o meu estado normal, mas coincidências da vida. Então, estou um pouquinho ainda me recuperando. Eu queria, falou do imenso prazer, eu queria dizer para vocês que o prazer é todo meu, é uma honra estar aqui. Parece que eu participei, recuperaram a informação de que eu participei dos 50 anos do Instituto. Então, está aqui nos 60 também. Eu nos meus 60 também. Eu estou acompanhando o Instituto. É um prazer muito grande. Tenho grandes e ótimos amigos aqui, principalmente no Departamento de Estatística. Várias duplas dinâmicas, Su e Lu, agora o Guilherme e a Tayane. Eu queria agradecer também a Márcia pelo convite e por toda a tramitação. Patrícia também ajudou com isso, outra dupla dinâmica, Patrícia e Flávio. Enfim, é muito bom estar aqui de novo com vocês. Tá? É um prazer muito grande, falando não só com os amigos de outros tempos, mas também para os novos futuros amigos que eu espero fazer. Tem muita coisa para falar, eu queria começar só falando. Eu gosto de ficar fazendo piadinhas, mas não vou ter tempo de fazer piadinhas, eu só vou fazer uma. Eu tentei agradar vocês vindo assim de azul, mas eu ia agradar só metade da plateia, então eu vou ser genuíno. Vou assumir minha verdadeira identidade perante vocês. Agora, falando sobre a apresentação, eu tentei fazer um apanhado do que eu, de forma resumida, de algumas coisas, de alguns projetos que eu andei envolvido, que eu estou envolvido, para tentar passar para vocês uma ideia do que, onde a gente pode andar e, pelo menos, onde eu tenho andado para contribuir para o avanço da ciência, especialmente no mundo da estatística. E um ponto importante que eu acabei percebendo, pensando, refletindo sobre o que eu devia falar aqui, sobre o que eu queria falar aqui, a importância de dois conceitos, que a gente está caminhando cada vez mais na direção de altas dimensões, isso parece inevitável, e da importância da estruturação hierárquica para atingir os nossos objetivos. Deixa eu tentar explicar um pouco para vocês, contextualizar, que está todo mundo vendo, acho que não tem como não ver, a enorme mudança experimentada pela estatística nas últimas décadas, inclusive acabou transbordando de tanto que tem para ser feito, para toda uma outra área que interage ou não interage, às vezes interage, que é a ciência dos dados. E tudo isso está associado ao nosso aumento de capacidade computacional. A gente tanto aumentou a capacidade de armazenamento, agora tem até a nuvem também, onde a gente tem bancos de dados gigantescos com uma quantidade absurda de informação cada vez mais disponível e que precisam ser tratados. Mas não é só em armazenamento, a gente cresceu na capacidade de processamento, de fazer contas. E isso permitiu um grande avanço da estatística, porque a gente pôde operacionalizar todas aquelas ideias que a gente tinha muita dificuldade no século passado para botar em prática. Tem várias formas de operacionalizar. A forma preferida por mim e por outros, mas não por todos, é através da construção de modelos, e esses modelos têm que ter muita estrutura. Vocês vão ver exemplos de por que a gente precisa de muita estrutura. E quando você coloca muita estrutura, é muito difícil você querer abraçar toda essa estrutura de uma forma unificada ou direta. Você precisa quebrar esse problema grande em pequenos problemas. E é aí que entra a hierarquização,
e a importância disso. Deixa eu dar uma pequena introdução sobre essa ideia. O padrão usual da estatística é a especificação de um modelo para os dados, o Y são os dados, e depende de alguns parâmetros, alguns indexadores, que a gente chama de θ, aqui. E se você for bayesiano, você inclui também a especificação de uma distribuição a priori para θ. Isso acabou ficando insuficiente para as estruturas que a gente tem contemplado nos dias de hoje. Então, uma forma bem sucinta de representar essa maior estrutura, esse aumento na estrutura, é a gente admitir que aquela quantidade desconhecida que eu chamei de θ, que indexa nossos modelos, ela, na realidade, tem que ser particionada, e eu aqui, simplificadamente, estou assumindo a partição em 2 pedaços, θ e psi, e aí a gente precisa da especificação conjunta de θ e psi, especificação probabilística, essa especificação probabilística conjunta pode ser quebrada na condicional vezes a marginal. Tá? E, de novo, eu ressalto o ponto de que, se você for bayesiano, na verdade, se você for bayesiano, você tem as 2 últimas componentes ali da linha padrão hierárquico. Tem apontador? Estou apontando ali para o lugar errado, tem que estar apontando para cá. Vocês estão vendo aqui, a priori, é obtida pela conjunta produto da marginal de psi pela condicional de θ dado psi. Isso dá uma conjunta para θ e psi. Foi interessante, não foi de propósito, mas, na realidade, eu tinha que ter posto entre parênteses o θ dado psi e o psi, porque essa é a priori. Mas, na realidade, hoje em dia, a gente avançou numa direção que está aproximando, de uma certa forma, a estatística frequentista da bayesiana, isso precisa ser dito. Bom, enfim, não vou dizer quem está indo para quem, mas muitos modelos frequentistas, não bayesianos nos dias de hoje, usam esse cara aqui. Colocam esse cara aqui, a priori, tá? O verdadeiro nome, o nome dele é a priori, mas ele tem recebido outros nomes, porque a estatística, a modelagem exige, por diferentes e variados motivos, a incorporação de outras componentes, além da especificação, da mera especificação probabilística dos dados. Tá? De qualquer forma, para as coisas que eu vou falar aqui, basicamente, esse cara aqui é o que é comum, e se você é bayesiano, você incorpora esse cara aqui. A abordagem bayesiana, ela é baseada na distribuição a posteriori de tudo aquilo que você não conhece, dado aquilo que você conhece, que é o que nós fazemos hoje em dia. Sempre a humanidade fez isso. Só que não fez usando as contas que deveriam ser feitas, usando as regras da probabilidade. Mas a humanidade faz isso. Nós tomamos decisões baseadas sobre as coisas que a gente não conhece, baseado naquilo que a gente conhece. Mas a forma de fazer isso, se você acredita nos axiomas básicos da probabilidade, é essa aqui. É usando o teorema de Bayes, que obtém a distribuição conjunta do que você não conhece, dado que você conhece, que depende dessa especificação analítica dessas 3 componentes que estão aqui. Tá? E, obviamente, são 3 componentes, tem muita estrutura ali, é muito pouco provável que as componentes adequadamente descritas gerem uma distribuição condicional, uma distribuição a posteriori que seja tratável analiticamente, que nos permita calcular média, intervalos de confiança, aquelas coisas que a gente em estatística gosta de fazer. Muito provavelmente você não vai conseguir fazer essas contas, são raríssimos os casos onde você consegue, e, portanto, você precisa de técnicas de aproximação. Felizmente, obviamente, isso foi percebido, e várias técnicas de aproximação foram propostas ao longo dos últimos anos, e que são bastante confiáveis, eu diria, várias técnicas. Eu vou falar só da minha preferida, que é a MCMC. Para quem não conhece, comprem o livro, peguem o livro e tem uma boa revisão do assunto lá. Tá? Mas eu acho que, hoje em dia, a maioria das pessoas aqui conhece. É uma técnica de aproximação baseada em amostra. Pronto. Então, eu vou dar 3 exemplos daquilo que eu mostrei. Vou dar 3 exemplos dessas contas aqui, em contextos específicos. O primeiro exemplo é o estudo do efeito da poluição na saúde. Do ponto de vista teórico, o que a gente faz é usar modelos de equações estruturais dinâmicos generalizados, e vocês já vão ver o que significa cada uma dessas palavras rapidamente. Esse é um trabalho conjunto
com o Luigi Pasquale, que são 2 colaboradores italianos que eu tenho. E, basicamente, o que a gente quis fazer é analisar a relação entre poluição, aqui está urbana, mas na realidade não é urbana, e alguma espécie de medição da saúde. No caso, a gente pegou admissões hospitalares. Então, nossa resposta, a nossa variável de interesse é o Y, que, nesse caso, são contagens de pessoas que entram em hospital idosas, nessa aplicação, com 2 doenças. Então, temos 2 doenças e essas doenças estão sendo medidas as contagens delas em 28 distritos. Já vou mostrar para vocês esses distritos. Os dados, a variável resposta é um dado de contagem, que não é normal, então não dá para usar aquelas ferramentas normais, apropriadas para distribuição gaussiana. E a resolução espacial é dados de área. Tá? Esse dado é um dado associado a um ponto, é um dado associado a uma região, a um subconjunto do espaço, subconjunto não unitário. A gente quer explicar Y a partir de X, alguma medição de poluentes. Existem vários monitoradores de poluição espalhados pelo mundo. Nessa região aqui que a gente está estudando, que é o noroeste da Itália, tem medições em uma série de estações monitoradoras de 4 poluentes. As variáveis também são não normais, tipicamente são assimétricas, e a resolução espacial é dados contínuos, porque o dado está associado a cada ponto. Você mede a poluição em um ponto, não em uma área. Tá? E também precisa ser reconhecido, isso é um problema comum na estatística, mas que vai acontecer aqui, vai permear vários dos problemas que a gente tem. A gente quer estudar o efeito de X em Y, mas acontece que Z também participa do problema. Tem variáveis de confundimento e a gente não pode ignorá-las. Então, a gente tem que incorporar o efeito do clima. Está aqui o mapa da região. Aqui estão as áreas... o mapa da região, as áreas administrativas sobre as quais são feitas as coletas dos dados, como é típico em dados de saúde, e esses pontinhos são onde estão localizadas as estações monitoradoras. Vocês podem ver que a questão espacial é relevante, tem toda uma distribuição, tanto das áreas onde são feitas as medições da morbidade, assim como pontos onde são feitas as medições da poluição. E, portanto, existe um problema de desalinhamento espacial. Qual é o X que eu vou usar para explicar Y? Qual é a poluição que eu vou usar para explicar a poluição, a internação aqui? São só as medições dessas 2 estações monitoradoras? Será que essa também não é relevante? E essa? Ou essa? Tiro a média? O que eu faço? Então, isso é um problema que existe, conhecido, e deu origem a vários artigos sobre como tratar esse desalinhamento. Queria só chamar a atenção que esse é um problema prático. A gente não queria que ele existisse, mas ele existe. O dado veio assim. E não tem como consertar isso. Não tem conserto. Tá? Então, a gente tem que lidar com isso também. Outro problema que eu queria chamar a atenção é as dimensões que a gente está lidando. Se pensar só em um ano de dados, a gente tem 56 respostas, está um total de 20 mil medições para serem explicadas, e a gente usa as variáveis explicativas coletadas ao longo de uma certa quantidade de estações monitoradoras, multiplicando pelos dias do ano, dá 165 mil. Ainda tem as variáveis de confundimento, tem dado demais, tem variáveis demais para explicar esses dados demais. Não tem como construir... Você tem como construir um modelo, mas vai ser um modelo inútil, porque ele vai ter uma quantidade absurda de parâmetros e desnecessária de parâmetros. Esse modelo aqui, o modelo convencional, que eu chamei de modelo canônico, é inviável. Não tem como você lidar com ele. Tá? Você precisa fazer alguma coisa a respeito. O que a gente fez foi deixar os dados guiarem o que a gente tem que fazer a respeito. A gente utiliza uma técnica que já foi inventada no início do século passado, que é a análise fatorial, e usa a análise fatorial para reduzir a dimensão, para deixar, para explicar as coisas, realmente só aquilo que importa, não aquelas idiosincrasias que são específicas daquela particular medição naquele particular dia. Então, a gente constrói fatores, onde a gente espera que esses fatores tenham uma dimensão muito menor, que resumam o máximo possível a informação que os dados têm para fornecer, e constrói a regra de regressão aqui nos fatores. Tá? É basicamente essa a ideia, e, portanto, a gente tem uma construção hierárquica, porque a gente vai construir um modelo para as observações, dados fatores, vai fazer uma especificação latente dos fatores,
dado uma certa quantidade de hiperparâmetros, e aí a gente vai especificar os hiperparâmetros. Então, a hierarquia surge naturalmente da construção do modelo. Tá? Em termos mais de equações, aqui são as equações, especificações de modelos para os dados, tanto a resposta quanto as covariáveis, e com respectivas distribuições, com uma determinada média, um determinado parâmetro de dispersão. E essa distribuição não necessariamente normal, pode ser, mas tipicamente não é nesse exemplo. Tá? A gente usa funções de ligação que fazem uma especificação tanto da parte que você sabe descrever, como varia, e uma parte que está associada aos fatores. Tá? Essa parte aqui, por exemplo, ela vai incorporar os efeitos defasados das variáveis de confundimento associados ao clima. Tá? E aqui está a representação do mesmo modelo através na forma matricial, onde você tem essa matriz de cargas associadas aos fatores. Desculpa. Peraí, deixa eu tirar o som, porque a minha mãe ela vai ligar de novo. E é possível que tenha problema de sobredispersão e a gente pode acomodar isso. Tipicamente, isso acontece. Esse H são as matrizes de carga e a gente estrutura elas de forma espacial. A gente força as cargas associadas aos fatores. Se essas cargas são de locais próximos, a gente favorece que elas sejam parecidas. Tá? Depois, se quiserem, eu posso detalhar isso mais para vocês. Falta só explicar para vocês como é que a gente faz a relação a nível latente entre a variável resposta e os poluentes. E a gente faz isso através de um modelo vetorial autorregressivo. A gente tem uma coleção de fatores que está andando no tempo. A gente tem o tempo presente também, além do espaço. E o que a gente faz é modelar com uma estrutura autorregressiva os fatores associados aos poluentes. A mesma coisa a gente tem aqui para os fatores associados à morbidade, às internações hospitalares. Só que aqui, além da estrutura autorregressiva, a gente também tem a incorporação dos efeitos contemporâneos e defasados associados à poluição através dos seus representantes latentes, que são esses fatores sumarizadores. E é assim que a gente constrói o modelo. Tá? Tem um monte de coeficientes de regressão aqui, de autorregressão, digamos assim. Eles precisam ser modelados também, a gente trata eles, mas basicamente é essa estrutura que a gente usa. E eu queria só chamar atenção aqui para o que eu estou querendo falar. Eu só queria chamar atenção que essa estruturação ela resolve o problema do desalinhamento espacial existente entre as medições de área com medições contínuas. Tá? Ele fica naturalmente resolvido através dessa modelagem dos fatores. Basicamente, a gente integrou sobre o espaço. Mas não integrou arbitrariamente, dizendo, vamos tirar a média das medições e pronto. A gente integrou baseado no que os dados diziam que a gente tinha que fazer. É através da especificação dos fatores. Tá? Então, alguns resultados que eu posso apresentar para... Bom, aqui está o modelo novamente, só para vocês entenderem de forma gráfica. Essa relação aqui é especificada através dos coeficientes vetoriais, matrizes de coeficiente de regressão, e aqui tem as cargas, tanto para x quanto para y. E essas cargas estão aqui no psi. Né? E também, se você quiser botar as variáveis de confundimento, está aqui ela presente, impactando diretamente pela forma como a gente construiu esse particular modelo. Tem várias outras formas de fazer isso. Tá? Alguns resultados que eu queria mostrar para vocês, através do estudo da função de resposta ao impulso, o que acontece quando você dá um impulso na poluição, qual a resposta que a gente vai ter na internação. Então, basicamente, a gente analisou aqui o que acontece com doenças respiratórias, supôs que tinha apenas um fator para essa doença, um fator para todas as medições de monóxido de carbono e um fator para material particulado. Vocês podem ver que nessa análise o que ela parece estar nos dizendo é que o monóxido de carbono não é relevante para a explicação, dar impulso no monóxido de carbono não impacta significativamente a resposta às internações, mas no material particulado sim, o que é uma coisa que eu acho que todo mundo já sabia, mas é bom a gente poder comprovar. Material particulado são aquelas partículas que estão em suspensão na atmosfera que você inala e elas vão para lá dentro do pulmão e isso que causa problemas respiratórios. Não é só isso, mas isso também causa.
A gente pode fazer uma análise similar para doenças cardiovasculares, o efeito não é tão claro, o N2 não parece ter efeito nenhum, o monóxido aqui parece ter um efeito quase significativo, e talvez seja ele a variável que deva ser levada em conta. Tá? No nível da resposta, a gente pode partir, porque ali essas funções de resposta ao impulso são nível latente, ou seja, qual é a resposta no fator das internações. Mas a gente quer saber, na realidade, o que acontece nos locais das internações. Por exemplo, na cidade de Milão, que é uma daquelas regiões, ou na cidade de Turim. E vocês podem ver por aqui que o que a análise parece estar nos dizendo é que em Turim, você dar impulso no material particulado não é tão relevante dentro da cidade de Turim, quanto é dentro da cidade de Milão, onde aparece claramente ter um efeito, e um efeito defasado, como era de se imaginar. Não é o que você inala hoje que vai te causar problemas, é o que você inalou há 3 dias atrás. E tem essa curva aqui, então, a estimativa, com seus respectivos intervalos de confiança. Tá? Esse modelo permite fazer previsões, e as previsões são bastante satisfatórias na nossa avaliação. Para fora da amostra, foram previsões para 2 semanas à frente nessa análise desses dados. Tá? As principais referências são um artigo que a gente publicou há muito tempo atrás no Applied Statistics. Esse modelo completo com todas essas coisas e vários outros detalhes que eu omiti aqui por questões de tempo. Ainda é só um relatório técnico que a gente está aprimorando, porque tem muita componente que a gente precisa saber domesticar adequadamente. Espero que seja publicado em breve. O segundo exemplo que eu queria mostrar para vocês é o meu trabalho em extremos. É um trabalho que foi feito com várias pessoas, começou com eu e Edbert orientando a tese de doutorado da Cibele, depois isso foi bem melhorado em termos técnicos, embora a ideia tenha sido a mesma, com a tese do Fernando, depois apareceram o Richard Davis e o Manuel. Richard Davis é um pesquisador americano da Universidade da Colômbia, e o Manuel é um pesquisador italiano que estava na Escócia, veio fazer pós-doutorado comigo e agora está trabalhando em Madrid. Se falar para vocês sobre extremos, uma introdução rápida sobre extremos, analisar extremos, ainda mais nos dias de hoje, é importante em muitas áreas, em ciências, principalmente ciências ambientais, finanças, engenharia também usa muito isso para especificação de nível de reservatórios e diques. E ele se contrapõe à estatística usual, que a maioria de nós está acostumado, que se concentra no centro, onde está concentrada a maior parte da distribuição, justamente proposto. Se concentra na parte que tem pouca distribuição, nas caudas da distribuição. Tá? E é isso que dá origem à teoria dos valores extremos. As principais abordagens são baseadas ou em máximo de blocos de observações, como está procurando se representar aqui, ou nos excessos a partir de um determinado limiar U. E essas análises são ancoradas por resultados teóricos que dizem que a distribuição limite, por quando o tamanho do bloco vai para infinito, é uma distribuição perfeitamente especificada parametricamente, assim como a distribuição dos excessos, à medida que o limiar está sendo empurrado para o limite superior da distribuição, também tem uma especificação paramétrica bem definida. Isso é bom, porque a gente sabe fazer inferência paramétrica. Então, o resultado teórico que a gente vai tomar como base é esse que está aqui. Ó. Vamos gastar um pouquinho de tempo nele. Ele está dizendo o seguinte: à medida que esse argumento U se aproxima do limite superior da distribuição, a distribuição condicional de excessos acima desse limiar é uma distribuição completamente definida em função de um par de parâmetros, um parâmetro de escala sigma e um parâmetro de forma xi. Tá? E essa distribuição, ela generalizou e englobou 3 distribuições diferentes que estavam sendo colocadas dentro, estavam sendo usadas em extremos. A gente permitiu, com essa distribuição, foi permitido botar elas 3 no mesmo saco. São as distribuições de Fréchet, quando o parâmetro de forma é positivo, Gumbel, quando o parâmetro de forma é zero, a gente tem uma distribuição exponencial aqui, e o Weibull, que é o regime quando o parâmetro de forma é negativo, e nesse caso o limite superior é finito, não é infinito. Tá? Chama atenção para esse ponto. As abordagens vigentes até, digamos, a década passada, é o seguinte: vamos usar esse resultado do limite aqui e tomar esse U, que é simplesmente o argumento do limite, e dizer existe um U finito menor que o limite superior da distribuição, a partir do qual a distribuição limite é exatamente a GPD.
essa distribuição limite. Então, o resultado do limite é tomado de forma aproximada para dizer que existe um ponto a partir do qual a gente está no regime GPD. Tá? Que é um limite todo perfeitamente paramétrico, especificado, no qual a gente sabe fazer todas as contas. Ok? Então, supõe que existe um limite, um limiar U finito, menor que o limite superior da distribuição, e eu pego só os dados a partir dele. E a partir dele, eu faço a inferência usando a GPD. Eu posso extrapolar para onde eu quiser, para probabilidade tão baixa quanto eu quiser, porque eu tenho a GPD que me permite fazer essa conta. E é um resultado baseado, tem suporte teórico. Tá? A questão óbvia é, qual é o valor desse limiar? Primeiro, ele não existe. Ele não é um parâmetro físico, é um parâmetro simplesmente oriundo da formulação, da especificação do resultado limite matemático. Mas, supondo que ele exista, qual o valor dele? Onde que começa a cauda de uma distribuição? São duas perguntas equivalentes, quase. Tá? Obviamente, o cara que fez aquele resultado, que obteve aquele resultado na forma generalizada, sugere usar o maior limiar possível, por uma questão de segurança, obviamente. Só que, se você bota um limiar muito alto, você vai ter muito poucos excessos. Todo mundo já está lá para baixo dele. E aí você vai ter que fazer inferência muito instável, porque você vai baseado em muito poucas observações. Isso não é uma boa ideia. Se você toma um limiar muito baixo, a aproximação deteriora, obviamente. Né? Quanto mais longe do limite superior da distribuição, a aproximação tende a ser pior. E, portanto, a inferência pode ficar viciada, porque você está usando dados, supondo que eles provêm de uma distribuição da qual eles não provêm. E, portanto, as suas especificações do quantis elevados vão ficar todas deturpadas. E o teu DIC vai falhar, a barragem vai ceder, enfim. Bom, o problema, então, é como fazer essa pré-especificação do limiar. E o que foi feito foram usadas técnicas gráficas. Até hoje ainda tem gente usando técnicas gráficas com suporte teórico, mas é basicamente análise gráfica, determinando a partir daqui eu posso assumir que eu estou no regime arbitrariamente próximo do limite, do regime limite, que é o tal GPD. Tá? Uma dessas técnicas, uma das mais usadas, é o Mean Residual Life Plot, que é baseado no fato de que a média dos excessos cresce linearmente com o limiar. Então, você olha para os dados, está aqui os dados, e faz o gráfico das médias, dos excessos. Ela tem que ser linear. Bom, ela é linear no limite. Tá? Então, a partir de que ponto eu posso assumir que ela é linear? A partir daqui, a partir daqui, a partir daqui. Notem que aqui eu tenho os intervalos de confiança, sei lá, qualquer limite de credibilidade razoável, e olha a incerteza a respeito dessa linha. Essa linha aqui é que chama mais atenção, mas é a mais incerta, que deveria nos chamar menos atenção. Esses dados foram gerados artificialmente por alguém que trabalha comigo, e, portanto, eu sei onde é que está o limiar. Onde vocês acham que está? Parece que está por aqui, né? Ou será que está por aqui? Notem que se eu começar ele por aqui, ele vai deturpar a linha. Se a linha for essa, eu não estou conseguindo fazer linha, eu estou tremendo, mas se a linha for essa aqui, eu vou estimar de forma viciada os verdadeiros valores. Onde é que está o limiar? Vocês sabem dizer? É difícil, não é? Bom, como esse dado foi gerado por mim, eu vou mostrar para vocês. O limiar está aqui, está lá embaixo. Tá? Para vocês verem como é difícil. É só isso que eu queria mostrar para vocês. É muito difícil. Essa técnica gráfica ela está cheia de dificuldades insolúveis, na minha opinião. Aqui são dados reais, onde fica mais difícil. Isso aqui é dado real, não gerei. É poluição em uma cidade na Inglaterra. E é dificílimo ver onde é que está, né? Se é que tem algum lugar ali. Bom, então a gente achou que isso não estava bom. E a nossa abordagem foi... primeiro, outra coisa que soa muito esquisito para nós estatísticos é que essa abordagem significa que você vai jogar 90%, 95% dos dados fora para fazer a análise da cauda. Isso é estranho. Isso não é estranho, mas a ideia de chegar para o estatístico e falar, para fazer a análise desses dados, aqui você vai ter que jogar 95% dos dados fora. Eles são bonzinhos, são bem coletados, não tem impureza, mas você vai ter que jogar eles fora, porque você só é interessado na cauda. Isso pareceu estranho para a gente. Isso nos incomodou. Isso que nos levou a querer fazer uma inferência que usasse todos os dados. Tá? Outra coisa importante é que essas análises que são feitas, você estima daquele jeito precário,
estima daquele jeito precário e depois diz, eu estimei de jeito precário, mas eu vou, a partir de agora, assumir que eu sei exatamente onde está esse limiar, que nem existe. Enfim, não nos pareceu ser uma boa ideia fazer isso. Então, o que a gente propôs é fazer algo que não prefixasse o limiar, não deixasse a gente amarrado nessa estrutura desnecessariamente rígida, e ser flexível para o centro, porque a gente não quer que o centro a gente só não quer que o centro atrapalhe. Então, bota alguma coisa bastante flexível que acomode tudo que o centro quiser mostrar para nós. E essa é a nossa ideia. A gente usa uma mistura de gamas, que é uma especificação densa para o conjunto de densidades contínuas, e, portanto, dá um sabor não paramétrico para o que a gente faz abaixo do limiar, e acima do limiar, aí sim, a gente assume a GPD. Tá? Note que o U é explicitamente especificado aqui como um parâmetro a ser estimado. E, portanto, o que a gente deveria fazer é fazer inferência incorporando a incerteza a respeito dessa especificação. A gente sabe que ela vai vir com erro. Sejamos bayesianos ou frequentistas, existe uma incerteza. Então, o mais correto, não só honesto, mas correto, é incorporar essa incerteza. E foi isso que a gente fez. E com isso a gente tem condição também, continua tendo condição de estimar os quantias elevados, que é o que a gente precisa. Tá? Essa foi a proposta inicial em cima do artigo do Fernando. Teve um artigo anterior da Cibele, que é até mais citado que esse, mas eu acho que esse aqui... com a Cibele a gente não botou uma mistura de gama, a gente só botou uma gama. Então, acho que tecnicamente é muito melhor isso que a gente fez aqui. Embora a ideia do ponto de vista qualitativo, 30. Obrigado. Então, tem que acelerar. Então, está aqui a especificação do modelo, GPD na cauda, uma mistura de gamas aqui no centro. Obviamente, não existe continuidade aqui, como representado, mas isso é desnecessário. A gente conseguiu convencer o referir que não precisava de continuidade. A gente deixa o dado falar. Se o dado quiser que tenha continuidade, vai ter. Se o dado não quiser, não vai ter. É o dado que manda. Tá? E é tudo especificado através do modelo. Não tem nada que a gente deixa para um gráfico para resolver para a gente tomar, o que a gente tem que fazer. Tá? Então, eu fiz várias análises, estou resumidamente apresentando uma comparação desse modelo que a gente chama de MGPD, porque é uma mistura envolvendo gama e GPD. E poderia se pensar que usando uma mistura de gama, simplesmente, já que a mistura de gama é densa no conjunto das distribuições contínuas, poderiam botar simplesmente uma mistura de gama. E a gente fez as contas e, para os quantis elevados, ela tipicamente perde para a mistura com a GPD. Tá? Então, em termos teóricos, uma mistura de gamas é perfeita. Mas, em termos práticos, a mistura com a GPD funciona melhor. Tá? Como era razoável, funciona melhor em termos da especificação de quantis elevados. Tá? A gente estendeu isso em outro artigo para incorporar regressão. A gente pode explicar a flutuação tanto do limiar, quanto do parâmetro de escala, quanto do parâmetro de forma, em função de variáveis significativas. A gente tem que fazer isso, não tem, mas é bom fazer isso, através de regressão em parâmetros ortogonais, e foi isso que a gente fez nessa aplicação. A gente estendeu também para séries temporais, onde a gente explicitou aquilo que normalmente as pessoas, nós inclusive até agora, jogamos debaixo do tapete, que é o fato que existe dependência temporal na grande maioria dos dados de análise de extremos, que é ignorada. Aqui a gente resolveu não ignorar, e se você resolve não ignorar, você pode fazer uma especificação que permita que os parâmetros flutuem ao longo do tempo, e aí você propõe um modelo dinâmico que descreva a variação temporal desses caras. Por exemplo, através de um passeio aleatório, simplesmente permitindo que ele flutue de um tempo para o outro. Tá? E a gente aplicou isso a um conjunto de dados. É interessante esse gráfico aqui, ele tem um monte de coisa, mas está aqui os dados, são retornos absolutos de ações da Petrobras no período 2002 a 2011. Então, aqui os retornos, o período de maior turbulência associado à crise econômica, e a gente consegue estimar os quantis, qualquer quantio a gente consegue estimar, e consegue estimar o máximo. Lembrem que a gente tem um máximo finito só se esse cara, o parâmetro de forma, for negativo. Então, a gente só estima em alguns pontos, por exemplo, os momentos de maior turbulência, o limite é infinito. E a gente consegue calcular a probabilidade do máximo ser finito. É só a probabilidade de ter um regime de Weibull a cada instante de tempo, e esse regime muda.
E isso dá uma figura legal, porque aqui é a probabilidade de existir um máximo finito. Vocês podem ver que no período de maior turbulência, a probabilidade de ter um máximo finito é 0. E os períodos de mais estabilidade no mercado, a gente tem uma probabilidade bastante alta. Tá? Então, dá coisas legais. Outro trabalho, esse que foi o trabalho que a gente fez com o Richard Davis. Aliás, esse trabalho começou numa EST, numa Escola de Séries Temporais de Econometria, em Gramado, quando o Richard Davis foi convidado e conversando sobre o nosso trabalho, que não tinha essa parte, ele falou, por que vocês não fazem isso? Aí a gente fez também. Que é o fato de que, ao invés de deixar esse parâmetro de forma ser estimado de forma contínua, a gente permitiu identificar os regimes. Lembra que eu falei que tinha 3 regimes? A gente identifica os 3 regimes e, basicamente, em termos técnicos, basta que a gente acrescente uma massa de probabilidade no valor 0 para poder identificar a probabilidade do regime Gumbel. Tá? Então, a gente tem uma análise aqui com dados de rios em Porto Rico e chuva em Portugal, onde a gente conseguiu ver que a probabilidade de Gumbel é substancial em 3 desses 4 dados analisados. Tá? Nesse único que não teve probabilidade significativa para o Gumbel, é porque vocês podem ver que a distribuição está toda concentrada nos valores positivos, diferente daqui onde o 0 está bem no meio da distribuição. Então, se você tem a distribuição toda concentrada em um dos lados, positivo ou negativo, a probabilidade, você não precisa se preocupar com a probabilidade do terceiro regime. Mas se você quiser se preocupar, você pode. Tá? E a última coisa que eu queria falar dessa particular aplicação é sobre a extensão multivariada. Novamente, a gente quer utilizar todos os dados, essa é a nossa ideia. Para quem está anotando, pode continuar anotando, mas esses slides vou deixar disponibilizado aqui para vocês, se vocês quiserem. Tá? Então, o que a gente fez? A gente já tem um modelo que funciona bem no contexto univariado. Eu não quero jogar isso fora, está funcionando bem. Mas eu preciso fazer uma especificação multivariada. O que a gente faz na estatística dos dias de hoje, quando você quer fazer uma especificação multivariada e tem confiança sobre as suas especificações univariadas? Com o que você completa? Você completa com uma cópula, que é justamente quem faz a especificação pura da dependência, sem levar em conta os marginais. Foi exatamente isso que a gente fez. A gente botou uma mistura de cópulas para poder dar um sabor não paramétrico e completou as especificações da mistura de GPD, do MGPD, no caso univariado. Esses modelos que a gente fez, para quem entende de extremos, existe uma questão importante de saber se existe dependência assintótica. A gente cuidou disso também nesses modelos, para verificar se existe dependência ou independência assintótica. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo, aqui 2 exemplos. Rios de Porto Rico, aqueles mesmos rios, Espírito Santo e Vaiardo, e aqui aqueles poluentes de Leeds, tem 2 poluentes aqui sendo medidos. A análise que a gente fez, a gente tem 2.492 observações dos rios de Porto Rico, e a gente só fez análise em cima de 1.492. Então, a gente fez as nossas verificações em cima da contrastação, do contraste do que a gente fez de inferência baseado nos 1.492 observações, e em cima, contrastado contra o que aconteceria com as 1.000 observações que foram deixadas fora da amostra. Tá? Para não fazer um ajuste em cima do ajuste. A gente fez previsões baseado em dados e depois verificou se a previsão era boa, contrastando contra aquilo que não tinha sido usado na análise. Tá? A mesma coisa em Leeds, só que tinha menos dados. E a questão dos extremos, eu queria só chamar a atenção que vocês veem aqui, por exemplo, parece claro que se você olha para o extremo, existe uma dependência, o que é razoável. Esses 2 rios estão muito próximos um do outro, então é razoável que as vazões sejam parecidas. Quando uma cresce, a outra também cresça por causa da chuva e tudo mais. Diferentemente do que acontece com os poluentes aqui em Leeds, onde você vê que na cauda superior a dispersão parece ser bastante ampla e parece um caso de independência. Tá? Os resultados aqui, basicamente, resumindo essa tabela, a estimação conjunta do quantil 99,5 foi melhor que a marginal, ou seja, vale a pena, quando você tem dependência assintótica, vale a pena você levar em conta isso e não fazer análise de forma marginal. Esses resultados mostram isso. E a gente ganhou de longe desse método empírico baseado na especificação gráfica. Tá? O que não era... enfim, conseguimos ganhar deles. A gente fez a mesma coisa para calcular a probabilidade de excessos a quantias elevados. Está vendo? A gente tem esses pontos aqui
que as probabilidades empíricas são bem baixinhas e a gente queria ver se as nossas especificações ganhavam do que já existe, e a gente comparou esse contra o valor empírico, que foi o valor dos dados que foram deixados fora, tá? Para poder validar efetivamente essa nossa análise. E a gente ganhou de várias das técnicas que estão disponíveis. Ganhou no sentido que as nossas probabilidades estão melhor estimadas, estão mais próximas das probabilidades observadas nos dados que foram reservados para testagem. Tá? Bom, tem várias extensões que a gente pode fazer, depois eu posso falar sobre isso, que eu agora estou apertado no tempo. Só dar as referências da univariada, tanto a da análise univariada quanto a da análise multivariada, que acaba de sair, foram publicadas no mesmo periódico, Statistics and Computing, e as outras foram publicadas em outros periódicos, TEST, fizemos a nossa contribuição aqui pela literatura brasileira também, no BJPS, e na Environmental Ecological Statistics. Finalmente, o terceiro e último exemplo que eu queria apresentar para vocês é sobre inferência em processos pontuais, baseado no trabalho com essas pessoas. Flávio e Edna são professores do Departamento de Estatística da FMG, Marina é professora do Departamento de Estatística da FRJ, Johnny foi meu aluno de doutorado e agora é professor do Departamento de Estatística da UF, e o Guido é um atual aluno de doutorado meu. Vou fazer uma rápida introdução de análise espacial. Tem 3 principais tipos de dados, não são os únicos, mas os principais tipos de dados são ou dados contínuos de geoestatística, que são, por exemplo, os poluentes, são medições feitas em pontos, por isso que eu chamei de dados contínuos, que varia, você pode variar continuamente ao longo de toda a região, ou pode ter dados de área, que eu chamo de dados discretos, que são as admissões hospitalares. O terceiro tipo de dado muito usado é padrão de pontos ou processos pontuais, onde você tem uma determinada região de interesse e você não faz medições nessa região, você observa ocorrências nessa região. E tudo que você procura entender, então, é como é a intensidade de ocorrência desse fenômeno. Então, cada pontinho aqui nessa área aqui é uma ocorrência de algum fenômeno e você procura ver o que faz que a intensidade varie do jeito que ela está variando. Tá? Essa apresentação eu vou me concentrar em padrão de pontos e puramente espacial. A gente fez também para temporal, mas para questão do tempo aqui, do almoço, todos nós vamos estar querendo ir daqui a pouco. Vou tratar só da parte espacial. Bom, o ponto de partida da maioria das análises de padrão de pontos é o processo de Poisson. E ele tem uma série de facilidades, ele não é perfeito, não serve para tudo, mas é um ponto de partida muito bom. E esse processo é governado por uma única função, a função de intensidade. Só precisa de uma função para especificar probabilisticamente essa observação. Em uma determinada região que eu vou estar circunscrita ao RD. Tá? Então, a notação é essa. Não se deixem confundir, esse lambda aqui não é um parâmetro da distribuição de Poisson. Bom, é um parâmetro do processo de Poisson, ou seja, não é um parâmetro univariado, é um parâmetro infinito dimensional. É uma função. Esse é o nosso objetivo aqui, é estimar uma função. E a gente pode fazer identificação, com cuidado, a gente pode fazer identificação desse processo Y com os locais onde houveram ocorrências, que é um número finito de locais. Tá? Então, o nosso objeto de interesse, o cara sobre o qual eu quero fazer inferência, é essa função lambda, que ela é infinito dimensional, ela não é nem incontável. Tá? Mas ela tem uma função de verossimilhança bem especificada, que é essa aqui. Tá? O problema dessa função de verossimilhança, que vocês estão vendo aqui, essa função de verossimilhança depende da integral desse nosso parâmetro. Eu vou ter que integrar um parâmetro que eu não conheço, ou seja, eu não sei fazer essa integral, basicamente. Esse é o nosso problema. Eu não sei fazer contas com essa função de verossimilhança. Eu não sei calcular essa, não é fazer contas, não sei calcular essa função de verossimilhança. Processos de Cox é uma extensão dessa ideia proposta pelo Cox há mais de meio século atrás, onde ele permite que o lambda seja aleatório. Você vê, no fundo, o Cox era bayesiano. Ele está virando bayesiano. É um caso importante do processo de Cox, é o processo de Cox-Gaussiano, onde a aleatoriedade que a gente empresta para o lambda é especificada através de um processo gaussiano, que é uma boa ideia, que foi feita há 20 anos atrás, e é muito utilizada nos dias de hoje para fazer análises
baseados em modelos para processos pontuais. Essa basicamente, ela impõe continuidade porque ela basicamente a especificação de um processo gaussiano diz que dois locais, que o valor do processo em dois locais vizinhos tem correlação muito alta, basicamente essa ideia, forçando eles a serem muito parecidos. Tá? Se você quiser incorporar a componente de regressão, basicamente você faz aqui o mesmo que você faz em todas as outras áreas da estatística, você pega o que já existe, que é uma especificação estocástica, ou não, pode ser determinística, através de uma especificação de uma função, e você acrescenta um efeito do regressor. Tá? Por exemplo, aqui está sendo feito o acréscimo do coeficiente, do efeito regressor. Uma componente de regressão. Tá? A diferença com a análise de regressão convencional, que a gente está mais acostumado, é que esse intercepto é uma constante. Aqui o intercepto não é uma constante, o intercepto está flutuando ao longo do espaço. Tá? Essa separação não é razoável por vários motivos, e a gente trabalhou com a ideia de que o coeficiente, esse beta, o coeficiente, poderia variar ele também no espaço e no tempo. Tá? Eu já tinha feito trabalhos nessa área, tanto com dados de geoestatística quanto com dados de área, então foi quase que natural para mim fazer a extensão também para processos pontuais. Tá? Foi isso que a gente fez. Então, a gente permitiu que o beta flutuasse no espaço, e a partir de agora, como está todos os coeficientes daqui, dessa especificação, a partir de agora, todos eles estão flutuando no espaço, eu vou juntar todo mundo e vou botar esse cara aqui, incluindo o intercepto. Tá? Essa é a especificação do meu modelo. A inferência tem um problema, tem alguns problemas na inferência. Primeiro, eu já mencionei, a verossimilhança não pode ser computada, e sem a verossimilhança a gente não tem posteriori, então a gente não consegue fazer inferência bayesiana. E também a infinita dimensionalidade dos nossos coeficientes de regressão faz com que a gente não tenha uma densidade, não existe especificação conjunta para uma densidade de processos gaussianos. Tá? Mas existem versões finitos-dimensionais. Cadê? Onde é que estava? Está aqui, ó. As versões finitos-dimensionais existem. Para qualquer dimensão finita de observações de um processo gaussiano, eu sei a especificação conjunta normal multivariada. Tá, então, o que as pessoas fizeram? O que as pessoas fizeram foi, primeiro, supor que a função de intensidade tem uma forma paramétrica bem especificada. Por exemplo, botar um spline, uma forma cúbica em pedaços e juntar esses pedaços todos. Isso é uma especificação paramétrica que serve para aproximar a função de intensidade. Ou aproxima a integral. Tem várias técnicas de aproximação de integral. Você pode usar uma dessas técnicas para aproximar a integral daquela função daquela verossimilhança. Tá? A gente acha que as soluções deveriam ser exatas e flexíveis e baseadas em modelos. E que a gente deveria preservar a função de intensidade como ela é, sem nenhuma representação. E é isso que a gente fez. Eu vou mostrar para vocês duas soluções diferentes possíveis para esse problema. A primeira, óbvia, é a discretização. Tem problemas onde você, embora a intensidade flutue continuamente no espaço, você não precisa de toda essa resolução. Nesses casos, você pode assumir que dentro de determinadas regiões bem definidas, você tem constância da intensidade. E, portanto, o problema fica especificado de uma forma muito mais simples e depende só da especificação de uma partição. Tá? E, com isso, a verossimilhança, que ela é integral, vira uma soma, como era esperado, né? Quando a gente discretiza. E a gente consegue fazer as contas. A gente consegue a função de verossimilhança, o problema se torna finito-dimensional, porque tem uma quantidade finita de áreas, e, portanto, aqueles problemas que eu tinha não tenho mais. Tá? A questão é razoável fazer isso? Bom, por si só, não. Vai depender do problema. Então, eis uma ilustração onde é razoável fazer isso. Aquela área que eu mostrei para vocês é a área do município do Rio de Janeiro, e todas as decisões, e aqueles pontinhos, não eram pontinhos quaisquer vermelhos, não. É o local onde morava uma pessoa que morreu com doença cerebrovascular entre 2002 ou de 2002 a 2007. Cada pontinho representa uma dessas pessoas. Tem 20 mil delas aqui. E a política de saúde do Rio, ou de qualquer lugar no mundo, eu imagino, não é feita localmente, ponto a ponto. É feita através de regiões administrativas, de alguma maneira. Então, nesse caso, você pode até fazer a estimação da intensidade em cada ponto, mas você não vai ter o que fazer com esse nível de resolução.
Você vai gastar uma bala de canhão para matar não um mosquitinho, mas um bicho de menor tamanho, tá? Então, aqui é razoável, esse é um problema onde é razoável fazer discretização ditada arbitrariamente pela divisão em regiões administrativas, porque é assim que as secretarias de saúde funcionam e trabalham. E foi isso que a gente fez aqui, nessa particular aplicação. A gente procurou colocar a função de intensidade como função de características individuais e também de características espaciais da região. A gente tomou o IDH. E a gente permitiu que o efeito do IDH fosse fixo no espaço, mas a gente permitiu que os efeitos individuais variassem no espaço. Aquele coeficiente de regressão que vocês estão acostumados a ver umzinho só, vocês vão ver um monte deles agora. Então, por exemplo, só para ilustrar o efeito da idade. Quanto que a idade impacta a função de intensidade de óbito por doenças cerebrovasculares? Está aqui aquele coeficiente de regressão que todos nós estamos acostumados. Ele passa aqui. E olha quão certo nós estamos. Quando estimamos, claro, a gente está usando um único coeficiente baseado em um monte de dado. Então, ele vai ser um coeficiente muito precisamente estimado. Olha o que acontece quando a gente deixa que o coeficiente de regressão, o efeito da idade, varia ao longo do espaço. A gente vê uma flutuação enorme e bastante significativa. Aqui são os intervalos de credibilidade, 95%. Vocês podem ver que uns estão significativamente acima da estimação do efeito fixo e outros estão significativamente abaixo. As regiões mais ricas estão todas acima e as regiões mais pobres, isso aqui é o Complexo do Alemão, uma favela. Aqui são as regiões mais pobres. Quanto mais pobre é a região, menos importante a idade você tem. A tua saúde está deteriorada, digamos, para todos, democraticamente para todos. Né? Não é que não existe, o efeito é significativo, tá? Está todo mundo acima do zero. Aí, ser mais velho é pior. Não os óbitos por doenças cerebrovasculares, tá? Então aproveitem. Mas aqui está aparecendo isso. Esse é o tipo do gráfico que os epidemiologistas não gostam. Estou até estranhando que a Suzy não reclamou. O gráfico que eles mais gostam de ver, riscos relativos, que é basicamente uma transformação daqueles coeficientes de regressão. E você pode medir aqui o efeito, o aumento de 50% no alemão, complexo alemão, para um aumento até de 270% aqui nas regiões mais ricas. Para quem acha que, então, ficar mais velho no Leblon é muito pior do que ficar mais velho no Complexo do Alemão, então vamos todos mudar para o Complexo do Alemão. Olha aqui uma outra comparação de risco relativo, agora fixando as configurações, no caso, pegar a melhor configuração possível, que é uma mulher jovem com educação e vivendo com alguém, e vamos comparar essa mulher de todas as regiões contra o Leblon. E vamos ver como é que fica o risco relativo. E vocês podem ver que agora, nesse gráfico, as favelas saltam, em termos visuais, com riscos relativos muito maiores do que a mulher, essa mesma mulher no Leblon. Tá? A segunda solução que eu quero apresentar para vocês é de aumento de dados, é um trabalho que a gente publicou recentemente, eu e o Flávio, não o Flávio daqui, o Flávio de lá, de Minas, que é resolver o problema de forma contínua. Vamos estimar a função de intensidade todinha, sem discretizar. Vamos estimar todos aqueles infinitos parâmetros. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Obviamente não dá para fazer direto, não dá para bater na parede. A gente não consegue calcular aquela função de verossimilhança, não vai ter milagre que faça a gente fazer aquela integração de uma função que a gente não conhece. Então, não adianta ficar batendo na parede. A gente tem que dar uma volta maior. Obviamente, nada sai de graça, ou muito pouca coisa sai de graça. E a solução é de um artigo inocente, não foi publicado numa revista top de estatística, não, mas esse artigo resolve o nosso e de muitas outras pessoas problema, que é aumentar os dados. Eu quero simular, é um exercício de simulação, tá? Eu quero simular um processo de expansão com uma taxa de intensidade lambda. E eu resolvo esse problema aumentando os dados, simulando de um outro processo. Como que eu faço isso? Deixa eu mostrar para vocês de forma gráfica. Está aqui a nossa região de interesse, o intervalo de 0 a 10, e está aqui a taxa de intensidade. O que eu faço?
primeiro, eu vejo que é um limite superior. Ele tem que ter um limite superior. Essa é uma restrição que a gente tem. Tem que ter um limite superior. Essa taxa de intensidade não pode explodir. Tá? E essa vai ser a taxa desse processo aumentado. Eu vou gerar dados desse processo Poisson aumentado com taxa de intensidade lambda estrela, que é o limite superior. E isso é fácil de fazer. A gente consegue fazer isso facilmente. Primeiro, gerando do total de pontos. O total de pontos tem distribuição de Poisson. Está aqui eles, todas as ocorrências. E eu mostro o número de pontos. Depois eu distribuo eles uniformemente em toda a região. Então, aqui eles distribuídos uniformemente, os xizinhos. Tá? Vocês podem ver que está mais ou menos uniformemente. Né? Tem tantos pontos aqui quanto aqui e aqui. Aí eu calculo as probabilidades de diluição. Diluição foi a palavra que eu escolhi para traduzir thinning. Não sei se é a melhor palavra, mas foi a que eu usei. Então, aqui as probabilidades de diluição. Essas probabilidades são dadas pela razão entre a taxa de intensidade verdadeira pela taxa de intensidade do processo aumentado. Tá? Vocês podem ver que aqui tem uma probabilidade de diluição alta e aqui esse cara tem todos esses caras aqui têm uma probabilidade de diluição baixinha. Tá? E aí esses caras são mantidos com uma probabilidade proporcional, probabilidade igual à razão de diluição, digamos assim. Então esse cara que tinha uma probabilidade alta foi mantido, esse cara que tinha uma probabilidade baixa deu azar, coitado, morreu, não ficou. Você vê que a maioria dos pontos que estavam aqui, que tem taxas de diluição alta, ficaram, que é razoável. Que dá uma ideia boa do processo, porque o processo, a taxa de densidade é maior aqui, então ele deveria ter mais ocorrências aqui. E deveria ter menos ocorrências aqui. E é isso que a gente observa. E é assim que se gera. Tá? A versão analítica desse algoritmo está aqui. Essa é a função de verossimilhança conjunta para o processo aumentado x, com seu número de ocorrências, e o processo de interesse y. Eu gero o número de ocorrências do processo aumentado através da Poisson, distribuo uniformemente na região, e depois aceito alguns e rejeito outros. Tá? O ponto importante aqui, é que, olha essa verossimilhança aumentada. Ela é aumentada, tá? Eu peguei mais dados, mas olha o que aconteceu. A integral sumiu. Então, agora eu sei calcular essa função de verossimilhança e ela depende, essa função de verossimilhança não depende de todos os infinitos valores da função de intensidade. Só depende de uma quantidade finita K deles. E, portanto, eu sei lidar com esses caras. Isso é fundamental para permitir que a gente trabalhe com inferência de processo infinito dimensional. É o fato de que a verossimilhança vai passar a depender só de alguns, de uma quantidade finita deles. Tá? Então, a gente vai mudar um pouquinho o nosso modelo. Está aqui o modelo do jeito que ele estava. Agora eu vou redefinir meu modelo para acomodar o fato de que agora eu preciso impor que existe um limite superior para a função de intensidade. Então, esse modelo não vai servir para todo mundo. Se você acha que a tua função de intensidade pode explodir, você não vai poder usar isso aqui. Tá? E a gente precisa também completar o modelo com uma especificação a priori para esse limite superior lambda estrela e, normalmente, a gente usa uma gama. Tá? Essa transformação G vai mudar agora. Ela não pode ser a transformação log, porque agora, como esse cara é o máximo, esse cara aqui tem que ser um número entre 0 e 1, e, portanto, qualquer função de distribuição serve. Qualquer uma. Tá? A gente escolheu a Probit porque ela tem ótimas propriedades computacionais e ela é tão boa quanto qualquer outra. Tá? Tá aqui detalhes técnicos que eu vou pular, porque eu só tenho 5 minutos. Isso aqui é só para mostrar num gráfico que eu posso detalhar depois, que o nosso algoritmo funciona bem contra os competidores com os quais a gente estava propondo fazer um melhoramento. E a gente pode fazer análises, aqui tem uma análise. Então, o que as pessoas fazem? Ela pega um software daquele LGCP, que eu falei para vocês, que era muito usado, e elas vão diminuindo as regiões. Porque existe um resultado limite que mostra que a intensidade do processo limite, do processo contínuo, pode ser obtida como o limite da intensidade estimada com regiões cuja área, o volume, vai tendendo para zero. Então, o que as pessoas fazem é isso. Esse é um exercício muito comum. Tá? Então, isso aqui supostamente estaria tendendo para o limite. Está aqui o resultado da nossa estimação. Vocês podem ver que parece, né, estão sumindo os pontos de alta intensidade, estão sumindo, rareando à medida que você diminui. Essa aqui é uma possível especificação. Tá? Terminando, então.
isso foi o que a gente fez, está publicado já e tudo. Já vou passar os detalhes. Mas essa é uma especificação boa, porque ela foi baseada no processo gaussiano. E isso ajudou muito as contas. Só que o processo gaussiano é um processo que assume continuidade. E, portanto, isso vai funcionar bem se a sua função de intensidade é suave. Muitas vezes a função de intensidade não tem por que ela ser suave. Não tem nada na natureza que obrigue os processos a serem suaves. Ela pode ter heterogeneidade das mais diferentes formas, pode ter anisotropia, ela pode ter saltos também. Então, a suavidade não é, talvez, a melhor especificação para tudo. Tem várias alternativas sobre as quais a gente está trabalhando. Outro ponto importante, para quem já lidou com processos gaussianos, existe um problema enorme computacional, que é o custo de você trabalhar com processos gaussianos quando você tem alta dimensão nos dados. Tem várias técnicas de aproximação propostas, várias, de diferentes motivações, diferentes formas. E só para vocês terem uma ideia como é que anda a ciência, o nosso artigo publicado em 2018, em 2019 já foi feito um artigo, já foi publicado um artigo que fazia a adaptação das contas do nosso artigo para a situação de aproximações, de uma particular aproximação na amostragem dos processos gaussianos. Outra aplicação que eu estou envolvido é essa que está aquele aluno Guido, dados presence only. Não sei se alguém aqui já ouviu falar de dados presence only? Porque é uma área muito comum e muito próspera na ecologia, onde eles não têm, para fazer uma investigação na Amazônia, não dá para ir olhando cada... Bom, dá, mas sai muito mais caro ir olhando onde tem e onde não tem. O que eles fazem, eles só se preocupam em ver onde é que eles acham aquela espécie de planta ou de animal. Então, eles só gravam as presenças. É só isso que eles gravam. Tá? E tem um monte de gente trabalhando nisso. Então, a gente propôs o uso dessas técnicas para dados presence only, e eu espero que até o final do ano saia o artigo que a gente está preparando sobre o assunto. Tá bom? As referências dessa parte foi a parte de discretização. Foi o artigo com o Johnny e coautores, o pessoal da medicina também. Foi publicado no Statistics in Medicine. E a parte de aumento de dados foi publicada no passado no Journal of the Royal Statistical Society, série B. E essa apresentação que faz o apanhado geral de todas as coisas foi publicada, vai ser publicada no BJPS. Tá bom? Acho que era só isso. Muito obrigado. Então, aí minhas conferências. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Algum comentário? Muita informação. É que para gravação. Não sei se é uma pergunta muito ingênua, mas o que é não conhecer a verossimilhança? Você não consegue calcular essa função de verossimilhança. Você consegue só para alguns valores. Dado um lambda, você consegue fazer essa conta. Mas não é para todo lambda que você vai conseguir fazer essa conta. Eu preciso saber fazer essa conta para qualquer lambda. E, por exemplo, vai ter lambdas que eu não vou conseguir integrar, por exemplo. É isso que eu quis dizer, que eu não conheço. Eu não falei não conheço, eu escrevi, não está disponível analiticamente. Eu não sei calcular o valor para qualquer lambda. Eu vou te apresentar um monte de lambdas que eu não sei integrar. E, portanto, não vai estar disponível analiticamente. É isso que eu quis dizer.